Não é todo mundo, mas assim, teve relatório que de fato ficou um pouco abaixo do que da expectativa, e daí assim, a gente tem a retomada de conteúdo, então nota baixa, dá para ser refeito o relatório, só que daí o valor final, ele é reduzido, ele não vale mais 10, ele vale 8. É isso, né, amiga? Depois você corrige eu aí. Tá certo, né, Silvia? Nossa, acho que a internet da Silvia tá travando aqui. Bom, pessoal, a gente vai seguir o conteúdo. Hoje é destilação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que eu vou apresentar aqui, vocês vão me falando. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Beleza. Bom, deixa eu pegar aqui uma apresentação. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Bom, então, a gente chegou no conteúdo de destilação. Então, nesse pré-relatório, pessoal, as questões que têm que ser respondidas, e alguns grupos não estão respondendo, então eu estou descontando isso daqui. É uma retomada de conteúdo de coisas que vocês já viram. Então, no caso, é entender o que se entende por destilação, listar e explicar os principais tipos de destilações existentes, vocês já conhecem, né? Já viram na disciplina. Procurar explicar o funcionamento de uma coluna de destilação, né, esse processo de transferência de massa de calor, como que ela acontece, e identificar os potenciais riscos de equipamento e os reagentes oferecem. Quando a gente cita isso, pessoal, o foco é o equipamento, a prática que a gente está trabalhando, tá? Alguns grupos estão colocando o risco de uma operação industrial. Não acho que isso seja nenhum tipo de problema, estou considerando, mas o levantamento que a gente está fazendo aqui é dentro do universo do laboratório, até para vocês terem um pouco mais de noção e de percepção com relação ao próprio risco da operação. E se tiver algum risco, que decisão a gente tem que tomar? Então, essa é o intuito dessas questões que a gente chama como pré-relatório. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só ir perguntando. O que a gente vai trabalhar nesse conteúdo? A gente vai estudar um processo de separação binária. Nesse momento, binária, embora o módulo ofereça para a gente uma concepção de trabalhar com o sistema multifásico, a gente vai trabalhar com o sistema binário, água e álcool. E a gente vai analisar o fenômeno de calor e massa envolvido nesse processo de transferência de calor, e a gente vai relacionar o estágio real de equilíbrio. E, posteriormente, relacionar os números de pratos reais com números de pratos ideais que a coluna de destilação tem. E realizar o experimento de variação de razão de refluxo e analisar a sua influência direta nesse sistema. Pessoal, esse daqui é o equipamento, tá? É um equipamento que ele tem bastante detalhes, eu vou tentar enumerar antes de vocês verificarem o vídeo está bem completo, a gente parou para enumerar todos os trechos aqui do equipamento e a forma de trabalho, porque esse módulo, ele oferece a operação embatelada, ou seja, eu consigo trabalhar ele em circuito fechado e consigo também fazer operação contínua, ou seja, fazer a retirada desses produtos de topo e fundo, mantendo essa alimentação constante, tá? Que não foi o que a gente trabalhou no sistema fechado, para vocês melhorarem, terem uma percepção mais básica, mas mais profunda desse sistema. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui os meus comandos. Então, essa aqui é minha coluna de destilação, é uma coluna de Dalcomer, ela tem 11 estágios, então os dados construtivos tá dentro do roteiro, vocês vão observar com relação ao diâmetro, tá? O detalhe importante é que essa coluna de destilação, ela tem um sistema de isolamento a vácuo, da mesma forma que ela é o trocador de calor,
Então, embora a gente esteja observando aqui um diâmetro para essa coluna de destilação, não é o diâmetro real, isso aqui é o que a gente está vendo, é o isolamento, então, o diâmetro dela é bem menorzinho. A gente tem aqui o sistema de controle, então esse aqui é meu painel de controle. Nesse sistema alinhado aqui que a gente tem, a avaliação, a medição de temperatura em cada um dos estágios. Então, cada um dos estágios eu tenho um sistema de medição de temperatura. Aqui eu faço também o processo de ligar e desligar o sistema de aquecimento, que logo eu vou mostrar. Eu consigo ligar e desligar o sistema de vácuo. Eu consigo também fazer ajuste da razão de refluxo também da coluna de destilação, que é com uma válvula solenoide que tem bem no topo da coluna, que no vídeo vocês vão ver bem certinho a operação dela. E, basicamente, é esse o tipo de controle que a gente tem aqui. Isso que eu estou apontando aqui embaixo, pessoal, ele seria equivalente ao refervedor da coluna. Então, todo o processo de emissão de carga térmica, todo o coração da coluna de destilação, que é o sistema de aquecimento, é feito nesse sistema. Ela é bem simples, é uma manta, né? A gente tem um sistema de isolamento térmico aqui, aonde está sendo acoplado um um recipiente, que deve ter um inventário lá de mais ou menos 5 litros, né, que a gente coloca a solução da gente. Então, essa mistura, né, essa solução água e álcool, ela é aquecida nessa manta, que tem um controle de aquecimento dentro do painel através da tensão e da corrente que a gente passa aqui, do mesmo jeito que a gente fez também em túnel de vento, né, que a gente avaliou a potência do sistema. E aqui é feita o fracionamento. Então, aqui a gente tem o aquecimento, então esses produtos vão vaporizar, vão acender nessa coluna, e a partir daí ela vai tentar entrar em regime permanente, né? Através desses estágios da coluna. Bom, se a gente operasse esse sistema em condição contínua, pessoal, eu teria que ter um recipiente, esse que eu estou piscando, de alimentação, seria a alimentação da minha coluna. Eu tenho aqui um sistema de medição do vácuo, que é feita nessa coluna, não é a pressão da coluna de destilação, tá? É a pressão na camisa, nesse sistema de isolamento térmico que eu faço a vácuo, tá? Então, essa pressão não é a pressão da coluna de destilação, só para ficar muito claro. É a pressão que eu estou fazendo para isolar o sistema. Tem os meus pontos aqui, ó, de retirada de amostra de produto de fundo. Então, esse aqui é um sistema que a gente vai ter a parte de amostragem. Esse que eu estou apontando aqui seria o nosso pré-aquecedor, Se eu passasse por essa coluna de destilação em estágio contínuo, ou seja, alimentação, retirada do produto de topo e fundo, eu precisaria fazer um processo de pré-aquecimento. Então, aqui ele é um recipiente, né? Ele é como se fosse um trocadorzinho de calor a serpentina, né? A qual a mistura, essa solução que a gente vai separar, ele passa pela serpentina para entrar aqui na coluna de destilação, e por fora a gente tem uma camisa aqui, uma água aquecida através de resistência elétrica. Um detalhe importante, pessoal, a alimentação que eu faço nessa coluna de destilação, eu posso variar, e essa é o intuito da prática, tá? A gente pode trocar essa entrada de um estágio acima, ou eu posso mudar para um estágio abaixo. Eu posso mudar para um estágio acima e posso mudar para um estágio abaixo. E como eu identifico qual é o estágio de alimentação? Através desse ensaio que vocês vão fazer. Vocês vão dizer qual seria o prato ideal de alimentação. A gente está operando com a coluna em circuito fechado. Então, vocês estão operando com circuito fechado, e nesse experimento vocês já vão conseguir identificar qual seria o prato de alimentação caso a gente operasse com o sistema contínuo. Por isso que a gente opera
o sistema fechado, para depois operar com o sistema contínuo. Aqui eu tenho os outros trocadorzinhos de calor. Então, na verdade, esse daqui, ele já está na linha do produto de topo. Então, ele é um resfriador a água. Dá para ver o tubinho aqui, né, o tubo por onde passa o produto de topo, onde ele é resfriado, e no casco, né, desse recipiente, né, desse cilindro, a gente tem a água que faz o processo de resfriamento. E aqui seria o sistema de coleta da amostra, né, do inventário que a gente estaria coletando se fosse o produto de topo. Como a gente tem um sistema de resfriamento, né, do produto de topo, a gente também tem um resfriamento, vou piscar aqui de novo, ó, do produto de fundo. Então, o produto de fundo, não mais o de fundo, né, que está bem mais aquecido, a gente passa também por um processo de aquecimento antes de mandar ele para o sistema aqui de coleta. Detalhe importante, pessoal, que quando a gente opera essa coluna de destilação em estágio contínuo, a vazão de produto de alimentação também é determinada. Então, tem uma bombinha aqui, essa primeira bomba que eu estou piscando, é uma bombinha peristáltica, a qual a gente ajusta na vazão de alimentação do caso de operação contínua. Essa vazão também vocês vão determinar através desse ensaio no sistema fechado. A gente consegue fazer o processo de balanço de massa global e por componente, eu consigo isolar esse valor F, então o valor de alimentação que a gente tem, que a gente precisa identificar, vocês já vão conseguir fazer nesse ensaio. Ele tem mais detalhes, pessoal, que aqui a gente não consegue visualizar, mas no vídeo vai ser possível de visualizar, principalmente a parte lá da válvula solenoide, e também alguns componentes que aqui a gente não consegue ver, como a bomba de vácuo e todo o sistema de alinhamento de água. Como vocês observaram, a gente tem um sistema de aquecimento, né, através dessa manta, eu tenho o processo de aquecimento através dessa manta, eu tenho o meu processo de resfriamento, né, do produto de topo e do produto de fundo, mas todo esse sistema, ele só é possível de ser mantido através da circulação de água, né, eu estou entrando com calor aqui, eu preciso retirar esse calor para conseguir armazenar esse produto. Então, vocês vão ver também como é esse sistema de resfriamento aqui da coluna de destilação. Uma outra coisa bem importante, isso é muito importante, eu quero que vocês observem isso, e também na imagem não traz, no vídeo vai trazer, como é feito o processo de coleta dessa amostra. Eu quero que vocês me informem se de fato esse processo é um processo que ele tem algum tipo de falha ou não tem um tipo de falha, porque através desse método eu vou identificar quais são as concentrações que eu tenho, tanto no produto de alimentação, que eu tiro aqui desse grande inventário, quanto do produto de topo, que eu consigo amostrar, quanto com o produto de fundo também que eu consigo mostrar. Então, essa relação que eu estou falando para vocês, essa que é de observação do processo, desse processo produtivo, desse processo operacional, eu gostaria que vocês observassem com um pouquinho mais de detalhes. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa, já comentar alguma coisa a respeito desse processo? Nenhuma curiosidade, pessoal? Só perguntando para vocês, assim, só uma curiosidade, quanto tempo vocês acham que essa coluna precisaria para entrar em regime permanente? Quanto tempo? Porque não, pode chutar qualquer valor aí, o que vocês acham? O que levaria? Quanto tempo leva para entrar em regime permanente uma coluna de destilação dessa aí, dessa de laboratório? Professora, eu não tenho ideia. Gente, essa daqui levou 1h30.
1h30. Se vocês estivessem fazendo essa prática, eu teria que chegar a 1h30 para deixar a coluna para vocês já em regime permanente. Uma coluna operando industrialmente, a minha levava 3 dias. Então, assim, entrar em regime permanente é muito desafiador, muito desafiador. E vocês já vão ter um pouco essa percepção pelos resultados que vocês vão coletar. Então, os resultados que vocês vão coletar já vai dar uma informação a respeito do comportamento. Isso me chama um pouco a atenção, porque dos relatórios que vocês executaram, assim, a parte de cálculo, eu não vejo nenhum tipo de problema. O que eu peço para vocês é que tenham um pouquinho mais de cuidado com relação à interpretação desses resultados, assim. Especificamente esses equipamentos, né, que tem, às vezes, troca de calor, de identificar mesmo se está em regime permanente ou não, o processo de secagem também, que teve detalhes importantes que, às vezes, não foram observados, e a destilação também vai ser bem rica. Se vocês quiserem, daí, tipo assim, professora, a gente levantou os dados, quiserem conversar comigo, acho que vale bastante a pena, porque esse detalhe da prática vai enriquecer vocês bastante com relação à argumentação, tá? Coisa só avisar a professora aqui. Alguma dúvida imediata? O pessoal quer que eu volte para falar, porque é bastante detalhes, ou preferem dar uma olhada primeiro no vídeo que está lá? A aula já está aberta, o vídeo está lá, se vocês precisarem olharem lá como é que funciona. Tudo certo? Tudo certo, pessoas?